Graça e paz, queridos, boa noite. Sejam todos bem-vindos nesse dia que o Senhor fez, estabeleceu para o seu louvor e para a sua glória. Esse tempo que teremos de comunhão com a sua palavra e diante de tantos desafios nós precisamos ser verdadeiramente fundamentados em sua palavra. Precisamos ser sustentados pela sua palavra, e nós temos falado muito sobre fé durante esses cultos, esses cultos de celebração pela internet, online, como temos feito, e as mensagens todas elas têm sido baseadas na fé e não deve ser de outra forma. Nós precisamos se manter firmes na fé. E aí a mensagem desta noite, desta viração de dia, eu quero trazer para você como tema: a verdade, ela é revelada pela fé. A verdade, ela é revelada pela fé. João capítulo 8, versículos 31 e 32, e a gente vai ler aqui essa passagem que diz o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade os libertará. Mas para a verdade libertar, eu preciso primeiramente permanecer firme. E firmeza fala exatamente de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza ou o firme fundamento ou a firmeza. Então, a fé, ela tem essa sustentação para aquilo que Jesus falou. Então, para que eu possa receber essa revelação que me liberta através da sua verdade, eu preciso permanecer. Permanecer fala de estar com fé. Então, é muito simples. Jesus disse àqueles que estavam ouvindo o que ele estava falando, depois de ele ter feito muitos sinais, e ter feito muitos esclarecimentos acerca da lei e acerca da nova aliança, ele falou para aqueles que tinham crido: se vocês permanecerem, não é você crer agora, não é você crer simplesmente no que está sendo feito agora, falado agora, e você vai crer. Não, é se você permanecer naquilo que Jesus está falando. Então ele falou muitas coisas, ele fez muitos sinais, e aqueles que creram deveriam permanecer naquilo que ele falou, naquilo que ele ensinou. Para quê? Para ir conhecendo a verdade. Só a verdade pode nos libertar. Mas aí, você diz: mas qual a verdade? A verdade que Jesus falou. A verdade é ele. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outra verdade. Existe sim colocações de homens que podem colocar como verdade, mas a verdade de Jesus é a verdade superior, digamos. É a verdade que está sobre tudo, que está sobre todos. Essa é a verdade. Um dia, Jesus, quando estava diante de Pôncio Pilatos e sendo interrogado por ele, aí Jesus falou algo para ele. Ele disse bem assim: os que são da verdade ouvem a minha voz. Aí Pilatos, como não era da fé, o
que ele respondeu? Disse, mas o que é a verdade? Onde é que está a verdade? A verdade estava diante dele. E Jesus estava falando com ele. Então a verdade de Jesus estava sendo liberada para ele, mas ele não tinha fé. Ele não era de fé. Ele era de juízo próprio, de justiça própria. Por isso, ele pegou e falou, mas o que é a verdade? Nesse tempo, no tempo que nós estamos vivendo, existem muitas proclamações de pensamentos como se fossem verdade. Mas esses pensamentos, como se fossem verdade, eles não substituem a verdade de Jesus. A verdade de Jesus está sobre tudo isso. Está sobre todas essas coisas. Então, cada um pode ter uma opinião, cada um pode falar uma coisa, mas se não tiver a base da palavra, não é a verdade de Jesus. Porque ele disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, aí é que vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade vai libertar a vida de vocês. Então, para um tempo como esse que nós estamos vivendo, não tem outra forma de eu ser liberto de medos, de insegurança, de instabilidade, de tudo aquilo que eu estou precisando passar, a não ser pela verdade de Jesus. Mas para eu ser liberto pela verdade de Jesus, eu preciso permanecer nessa verdade. Agora, ninguém permanece em uma palavra que não crê. E ninguém vai permanecer por entender, mas simplesmente porque crê. Se você permanecer, é porque você está crendo naquela palavra, é porque você está crendo naquela mensagem. E permanecendo na palavra, permanecendo na verdade, aí você passa a conhecer essa verdade que está pronta para te libertar. E essa libertação que vem da verdade, ela vem libertar justamente as nossas emoções, os nossos sentimentos, que estão aprisionados por circunstâncias, por situações, por medo, por intranquilidade, por medo de sair, por medo de estar, por medo de ser acometido de uma enfermidade, de uma doença. Tudo isso aprisiona a nossa vida. Então, se eu permaneço na verdade, a verdade sempre vai me libertar dessas coisas. Se eu permaneço na palavra, digo, a verdade que está na palavra sempre irá me libertar dessas coisas. Então, por isso, Jesus, ele coloca essa condição e é bem clara, e nós não vamos entender com o nosso entendimento natural, ou a nossa própria justiça. Não, nós vamos compreender pela verdade. Eu entro e simplesmente compreender pela verdade, ou compreender pela fé. É tão simples, eu ouvir aqui a palavra e crer. É simplesmente isso, eu creio no que está sendo falado. Eu não entendi, mas eu creio e eu permaneço. Como é que é permanecer? Eu vou permanecer meditando. Eu vou permanecer pensando naquela palavra que eu ouvi, naquela palavra que Jesus me falou. E essa palavra vai trabalhando dentro de mim, e dentro de mim eu vou descobrindo esta verdade, e esta própria verdade vai removendo aquilo que precisa ser removido, e vai me libertando do que eu preciso ser liberto. É muito simples, é crer. Eu preciso crer. Então ninguém vai permanecer em uma palavra que não crê. A palavra está sendo liberada para você nesse momento, como tem sido liberada em todo o tempo. Mas você só permanece se você crer. Deus, ele sempre vai, por ele nos amar, por ele ter esse cuidado como um pai por nossas vidas, sempre ele vai falando na sua palavra e ele vai antecipando coisas que vão acontecer, que são coisas difíceis, que no meu próprio entendimento eu não vou poder suportar, ou eu não vou poder passar por aquela situação, eu vou ficar aprisionado. E por ele conhecer a nossa estrutura, e por ele saber dessas coisas, ele antecipa com a sua palavra, e quando nós meditamos, quando nós cremos e permanecemos firmes naquela palavra, a gente, quando chegar o momento, a gente vai entender
aquilo que Deus falou e aquilo que nós estamos passando e por que nós estamos conseguindo passar pela situação, porque nós permanecemos naquela palavra, nós cremos naquela palavra que o Senhor nos falou. Então, ninguém permanece se não crê. Crer é uma condição. Crer é uma condição. A fé, ela liga duas situações na nossa vida. A fé, ela liga a confissão com a prática. É assim, eu confesso e a fé me leva a praticar o que eu estou confessando. E isso faz com que a verdade de Deus venha se estabelecendo, venha se firmando dentro de mim, porque eu estou confessando, estou praticando aquilo. Fé é simplesmente isso. Eu confesso, mas eu pratico. Lá no livro de Tiago, a palavra diz bem assim, Tiago 2, se eu não me engano agora, versículo 12 diz, falem, mas vivam, ou seja, proclamem, mas vivam aquilo que você está proclamando. Então eu preciso confessar, mas eu preciso praticar. E a ligação da confissão, o alinhamento da confissão com a prática é justamente a fé que faz esta ligação, e essa ligação faz com que eu me mantenha, que eu permaneça firme. Então, a verdade, ela é revelada pela fé, mas eu preciso permanecer. Quando Jesus disse isso para os judeus, ele não disse para ninguém que não estava crendo. E essa palavra, sendo falada nesse momento, ela não está sendo falada para ninguém que não está crendo, porque eu sei que você está crendo. Você está crendo naquilo que está sendo falado, porque a palavra não é minha, é a palavra de Jesus. Eu estou apenas transmitindo ela para você. Eu estou apenas deixando ela fluir para você. Por quê? Porque ele próprio fala em João, capítulo 6, diz assim, que a nossa carne, ela não aproveita para nada. Mas a palavra que ele diz é espírito e vida. Então, quando eu permaneço nessa palavra, e eu vou recebendo essa verdade, e quando eu abro a boca e confesso, por estar permanecendo, ou seja, estar com fé naquilo que eu estou falando, está fluindo, está sendo liberado sobre sua vida, espírito e verdade. Espírito e verdade. Por que isso, queridos? Essa condição de permanecer, essa condição de estar nessa verdade, o apóstolo Paulo, ele compreendeu por quê? Porque num determinado momento, não é porque ele não vivesse na palavra, ele vivia na lei, mas a lei não dava esta condição dessa liberdade que ele conheceu quando ele nasceu de novo, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e quando Jesus falou com ele, que não era para ele persegui-lo, porque quando ele perseguia a sua igreja, ele estava perseguindo Jesus, e a gente tem que pegar uma palavra dessa, assim, já criar um temor no coração, e não querer perseguir a igreja, porque quando a gente começa a fazer isso, é porque nós saímos da fé e nós entramos na justiça própria, e a justiça própria faz com que eu comece a achar que eu tenho o direito de sair julgando, de sair condenando as pessoas que estão caminhando na fé, que estão proclamando fé, que estão levando confiança para aqueles que estão com medo, que estão levando confiança para aqueles que estão retraídos por causa da situação que está passando. Então, eu me acho no direito. Como? Na justiça própria. E Paulo, antes de ser o Paulo, ele era Saulo. Ele foi descobrir isso depois que ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro fez com que houvesse uma mudança na sua vida. E tudo que Paulo começa a falar aqui, ele fala exatamente aquilo que Jesus falou para os judeus. Mas muitos desses judeus, eles estavam crendo em muitas coisas que Jesus havia feito, sinais que ele tinha manifestado, o ensino
que comprovavam a autoridade que ele tinha, mas eles creram só naquele momento, porque você vai ver que depois eles saem, eles abandonam, eles começam a questionar Jesus, começam a falar coisas que indevidamente para Jesus. Mas Paulo, lá na frente, depois de ter perseguido a igreja, porque ele estava perseguindo, achando que estava zelando, mas na realidade ele estava operando na sua própria justiça e fazendo coisas que ele achava que estava fazendo um bem, mas não era. Mas quando ele teve esse encontro com Jesus, ele passa a compreender isso aqui, e aí ele fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, ele já retira toda aquela execução que ele tinha, aquela jornada que ele tinha, que ele achava que estava na justiça de Deus, mas ele entende, permanecendo na palavra de Jesus, depois que teve o encontro com ele, entende que a justiça de Deus se revela pela fé. Então, aquilo que eu preciso, a verdade de Deus é revelada pela fé. Não tem nada de um entendimento que eu posso compreender aqui na minha mente natural. Isso é justiça própria, não, é por eu crer. E Paulo, permanecendo nisso, ele passou a crer no Evangelho, porque o Evangelho é justamente essa mensagem que Jesus estava dando, estava liberando aqui para esses judeus, mas eles permaneceram temporariamente nisso. Mas Paulo, quando recebeu, ele permaneceu firme ali, permaneceu com fé e foi compreendendo que esse Evangelho manifesta a justiça de Deus, e essa justiça, ela é revelada pela fé. Somente pela fé você tem essa revelação da justiça de Deus, que é a base do trono dele. A base do trono de Deus, como está descrito na sua palavra, é justiça e verdade. Então, quando se fala de justiça, fala de verdade. Quando se fala de verdade, fala de justiça. Mas não a do homem, a de Deus. E é isso que Paulo começa a falar aqui no Evangelho, na sua carta à igreja de Romanos. E aí ele começa a falar dessa verdade que ele teve que conhecer permanecendo aqui tranquilamente firme. E aí eu quero te dizer, como um primeiro ponto para essa noite, que a fé não é de todos. A fé não é de todos. Ainda que ela se apresente, como ela está se apresentando aqui, e está se apresentando nesse horário, escute, nesse horário, em toda parte do mundo, até os confins da terra, ela está sendo levada, essa mensagem. A fé, a mensagem da fé está sendo levada. Então, ainda que ela esteja se apresentando, ela não é de todos. Porém, nem todos que estão ouvindo recebem a fé. Por quê? Porque precisa crer naquilo que está sendo falado. Então a fé, ela não é de todos. 2 Tessalonicenses 3:2 diz assim: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Algumas traduções vão dizer, pois nem todos creem, nem todos são da fé. A fé, ela não é de todos. Mas por quê? Porque não tem direito? Não, é porque não crê, é porque não recebe, é porque não permanece, é porque não acredita naquilo que Deus está falando. E aí, ou então tenta compreender de forma natural e começa a fazer questionamentos, e não somente ouvir e obedecer, como temos falado em cultos passados, como no culto que tivemos na quarta-feira, na última quarta-feira, que fala de um obedecer, né? Vocês lembram que Abraão foi falado aqui, está em Hebreus 11, versículo 8,
que quando Abraão foi chamado, ele obedeceu e foi, simplesmente. Porque primeiro ele ouviu, creu naquilo que ele ouviu, obedeceu e foi. Para onde? Não sabia para onde era. Ia para o lugar que Deus lhe indicaria. Então, a fé, ela não é de todos. Se ela não é de todos, é porque Deus é injusto? Não. Vamos para o versículo 18 de Romanos capítulo 10, que diz assim, ó. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo, como eu falei para você. Em toda parte está sendo falada a palavra da fé. Até os confins da terra está recebendo a mensagem. Mas todos estão crendo? Não. Mas uma pessoa eu sei que está crendo. Você que está ouvindo agora. Você está crendo porque a palavra está entrando, você preparou o seu coração como um solo fértil para receber essa palavra. Então ela está sendo plantada em você. E aí a tua atitude vai ser permanecer nessa palavra, firme, ou seja, com fé nessa palavra. E ela não vai te permitir ficar aprisionado por nada, porque ela vai te sustentar. Quando a gente fala assim, em ficar aprisionado, é porque a pessoa, ela fica aprisionada de algumas coisas, né? Uma é o medo, outra coisa pode ser a vergonha, mas nós vamos ver aqui numa passagem da palavra que tudo isso aí é removido. É removido se você permanecer na fé. Eu digo isso porque antes de eu nascer de novo, eu tinha muitas situações na minha vida que eu pensava que eu ficaria aprisionado o resto da vida, o resto do meu viver. Isso antes de conhecer ao Senhor. Então, tinham situações que eu fazia escondido. Dar alguns exemplos para você, tipo adultério, né? Prostituição, que você faz escondido, né? E aí você, depois que fazia essas coisas, vinha aquele pensamento assim, isso jamais vou falar, jamais vou dizer isso para alguém. E vinha uma voz que dizia para mim, dentro de mim mesmo, olha, tu não pode contar isso para ninguém. Então eu tinha uma vergonha e tinha um medo de falar essas coisas, né? Por quê? Porque eu estava aprisionado. Eu estava aprisionado. Até o dia que eu tive um encontro, que o Senhor me recebeu. E Ele falou para mim, e eu permaneci na sua palavra, na sua poderosa palavra, fui conhecendo a verdade e a verdade foi me libertando. Isso fazem 20 anos. Por isso que eu falo, não querendo transmitir uma mensagem de pensamento humano, não. Eu tenho uma vivência de libertação pela palavra, por permanecer na palavra. A palavra me libertou de muitas coisas. É um cara completamente violento, um cara ciumento, sabe? Um cara que ele tinha ciúme da sua própria sombra. Então, esse ciúme excessivo que eu tinha da minha esposa, da minha própria sombra, também era consequência da minha vida de prostituição, a minha vida de adultério, porque quando a pessoa ela tem essa prática, ela pensa também que a outra está na mesma prática, então ela sente medo de receber também uma traição, então ela, consequentemente, por esse medo, ela faz uma pressão, ela agride, ela maltrata tanto fisicamente como também em palavras. Então tudo isso tinha. Estou falando de coisas que eu fui liberto, que Deus retirou da minha vida. Como que Ele retirou? Pela palavra. Meu filho, isso aqui não é para você. E aí Ele foi me libertando dessas coisas. Ele foi me retirando essas coisas.
por permanecer na verdade. Aí hoje eu tenho essa liberdade de estar falando para você aqui isso. Talvez até você ainda esteja aprisionado nisso, mas Deus está dizendo assim: eu posso te livrar daí. É só você crer, é só você permanecer na palavra, eu te livro daí desse lugar. Porque, gente, é interessante que a melhor coisa que tem para a nossa vida é não deixar que nada nos prenda, que nada nos detenha. Por isso você tem coragem de falar da palavra do Evangelho. Hoje eu vejo assim, por exemplo, tem pessoas que num tempo desse aonde existe uma epidemia, existe, umas restrições, tem pessoas que têm coragem de ir em vários lugares, porque elas passaram por tantas situações. Por exemplo, existem ex-traficantes, de drogas que tiveram encontro com Jesus, foram libertos, e eles vão lá no meio mesmo daquelas bocadas, daquele lugar perigoso, eles não têm medo nenhum, eles vão lá. Tem pessoas que tiveram curas assim excepcionais, milagres poderosos, foi curado de um câncer, foi curado de AIDS, foi curado de uma doença terrível que não tinha cura, mas ele não tem medo nenhum de ir e falar. Eu não estou falando aqui de uma negligência, eu estou falando de um lugar em Deus, de um lugar onde a pessoa encontra em Deus, que remove todos os medos, porque está escrito, 1 João 4,18, o verdadeiro amor lança fora todo medo. É esse amor pela vida das pessoas que lança esse medo fora. Então a fé te conduz a esse lugar, porque a fé te faz permanecer na palavra, e a palavra te revela a verdade. A verdade revelada dentro de você te livra desses medos, te livra da vergonha, te livra das situações que estavam te aprisionando. E assim, dessa maneira que eu estou falando aqui para você. E aí, a gente vai voltar aqui para Romanos capítulo 10, eu falei o versículo 18 sobre ouvir, mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins da terra. Romanos 10, 18. Mas aí a gente vai voltar um pouquinho mais para o versículo 8, o versículo 8 dessa mensagem, que vai dizer assim: mas o que ela diz? O que? A palavra, a mensagem. A palavra está perto de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. A proclamação, juntamente, a confissão, justamente com a prática. Então, está tudo comigo. Está perto de mim, está na minha boca e no meu coração. Então, a fé une a confissão com a prática. Então, eu não posso arrumar uma desculpa e dizer: não, eu não tenho isso. Está à disposição. Só está faltando crer, receber e viver nesse lugar. Aí ele diz assim, versículo 11, eu vou falar alguns versículos que são chaves, você pode ler todo esse capítulo 10 aqui e você vai ser bem ministrado, mas aí eu vou pular aqui para o versículo 11 que diz: como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Lembra do que eu falei há pouco? O medo, a vergonha. Então, quando eu passo a ficar na palavra, permanecer na palavra, passo a conhecer a verdade me liberta, e eu passo a confessar e praticar a verdade, como isso aqui é uma prática. Isso que eu estou fazendo aqui é uma prática, eu estou praticando a palavra e estou falando a verdade que Deus construiu na minha vida e que quer construir na sua, muito maior ainda. Ele quer te fazer testemunho vivo, poderoso nessa terra, para ser canal dele, para falar a palavra dele. E aí ele diz, como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado.
Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí, no versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aí que a gente vem para esse versículo 18 aqui agora, que eu li para vocês, que diz: mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Lembra do que foi falado no início? Nesse momento está sendo levada a mensagem até os confins da terra, em toda parte, mas todos estão crendo? Não. Mas todos têm a oportunidade de receber. Ninguém nesse planeta vai poder dizer diante de Deus: não, eu não ouvi, não, eu não recebi. Não, você pode dizer que não recebeu, mas que não ouviu, não, jamais. Porque ouviu. Todos ouviram. Sabe por quê? Porque a palavra é a verdade. Se a palavra diz, aqui, Jesus falando no capítulo 8 de João: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês são meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade vos libertará. Apenas acrescentando que eu engoli aqui no versículo 31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, aí vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. A verdade é que vai libertar vocês. Então, há uma permanência. Eu só vou permanecer se eu crer naquilo que Jesus está me falando. Então, todos têm a possibilidade, todos têm a oportunidade. Lá no livro de Tito, capítulo 2, diz assim: porque a graça se manifestou, a graça de Jesus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina de graça. Então não tem que pagar, não tem nada disso. Você tem a possibilidade, a única coisa que você precisa fazer é crer naquilo que ele está te falando. E aí você vê que coisa tremenda, aqui de Romanos capítulo 10, que vai te levando justamente para esse entendimento de que a fé não é de todos, mas nesse momento, nessa noite, por essa mensagem que você está ouvindo, você vai dizer assim: não, mas eu sou um daqueles que tem a fé, eu quero a fé, eu quero permanecer na fé. E aí você recebe a palavra, permanece nela, conhece a verdade te liberta, e você se torna um libertador também para outras vidas, através da mensagem da verdade, a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus. Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem para o Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Porque Ele está no Pai, Ele é o Espírito, Ele é o Filho. Eles estão unidos no mesmo propósito, no mesmo complô, no complô poderoso de amor, para te resgatar, para te trazer para esse lugar, a fim de que você, pela verdade que Ele está falando, você permaneça livre de tantas coisas que te aprisionaram. É uma oportunidade. A nossa oportunidade, ela vem, e eu não posso inventar uma desculpa, dizer que eu não tenho dinheiro, dizer que eu não tenho isso, dizer que eu não tenho casa, dizer um monte de coisa, porque a minha oportunidade, ela é concretizada na minha vida só se eu crer, não tem nada. Fora isso, é crer. Uma vez chegaram com Jesus e perguntaram a ele: Senhor, como é que a gente, o que a gente precisa fazer para executar a obra de Deus? Ele disse: a obra de Deus é só uma, é crer naquele que Ele enviou, é só isso. E aí você passa a crer naquele que Ele enviou, é porque você passou a crer na sua mensagem, na sua palavra. E aí você conhece a verdade te liberta.
e você passa a ser uma outra pessoa. A fé, ela é de quem permanece. Quem permanece é porque está operando em fé. Nesse tempo, existem duas vozes falando. Na última mensagem foi falado sobre a voz, que não é a voz de Deus, mas a voz de Deus está sempre querendo proteger a fé. E a fé é que nos sustenta com Ele. A fé é que nos linka com Ele, na vida do nosso espírito com o espírito dele. É pela fé que nós somos ligados a Ele. É pela fé que nós ouvimos. É pela fé que nós permanecemos. É pela fé que nós conhecemos. Isso tudo fala do meu espírito conectado com o Espírito de Deus. Então, por essa fé, Ele quer nos proteger, por isso Ele nos guarda. Mas aí vem outras vozes tentando te tirar daquilo que é invisível, que você já estava habitando, que é a fé, naquilo que você já estava confiando, que é a fé, para te trazer para algo racional, a fim de te dar uma segurança, uma proteção, que não te dão a vida eterna. Pode ser coisas que são temporárias, mas não te dão a segurança e a eternidade que Deus deu, desde quando Ele criou o homem. Por isso Ele tentou proteger Adão, ali no jardim do Éden, colocando uma árvore no meio do jardim, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse para ele: olha, não coma do fruto dessa árvore, porque no dia que você comer, você morrerá, a sua fé vai morrer. Gênesis capítulo 3. E quando Adão comeu ali, porque ele ouviu a voz estranha, a voz da serpente, que era para ser dominada por ele, quando ele comeu ali, ouvindo outra voz, o medo se estabeleceu nele. E foi por isso que Deus colocou aquela árvore ali, para proteger. Mas lá também tinha a árvore da vida. A árvore da vida, ele não comeu da árvore da vida. Mas hoje, que já tem o conhecimento do bem e do mal, já sabe o que é bem, já sabe o que é mal. Hoje nós temos à disposição, porque a árvore da vida ficou dentro do jardim. A árvore ficou dentro do jardim, porque quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o medo foi introduzido nele, ele foi expulso do jardim. E a árvore da vida ficou lá dentro, protegida. Mas hoje nós temos acesso a ela, a árvore da vida. Sabe o que é isso? A árvore da vida eterna. Leia João capítulo 15, você vai entender isso que Deus está te falando aqui. E aí você vai se maravilhar da videira verdadeira, que quando nós permanecemos nela, nós damos frutos de medo, não, de coragem, frutos do Espírito, frutos de amor, frutos de compaixão, frutos de misericórdia. E aí você vai entendendo muitas coisas, querido, nesse tempo. Nesse tempo você vai entender tantas coisas no Espírito de Deus, tantas verdades vão ser reveladas e vão te colocar de uma maneira que você vai ser, olha, esse tempo nós compreendemos e nós podemos viver, porque isso Deus nos falou desde o princípio do ano, desde o início do ano, de uma vida que leva consolo para outras vidas, uma vida que mesmo padecendo tribulação, tem um lugar que faz com que ela se apresente com um consolo para outra vida. Nunca foi tão providencial para esse tempo. Nunca foi tão providencial para esse tempo. Olha, eu quero te dizer que nesse tempo, todos nós, temos notícia ou perdemos alguém próximo, perdemos assim, temporariamente, porque vamos nos encontrar com eles na glória.
Você pode dizer amém aí na sua casa. Nós vamos nos encontrar futuramente, na eternidade com eles. Foram recolhidos ao Pai. Aí nesse momento, sabe o que acontece? Você vai levar consolo, conforto. 2 Coríntios 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em nossas tribulações. Então, quando você está padecendo, quando você perdeu, Ele está te consolando. Mas daqui a pouco alguém perdeu, aí você não vai permanecer ali na tribulação, simplesmente se contorcer, não. Você já se torna um consolo. Mesmo na tribulação, você já se torna um consolo. E você leva consolo para outra vida que perdeu alguém. E aí nesse momento nós precisamos funcionar assim. Mas também tem uma outra situação. Olha, gente, a palavra diz assim: se alegre com os que se alegram, chore com os que choram. Mas aí também tem uma outra situação, porque mesmo num momento tão difícil, nós temos muitas notícias de alegria, de satisfação, de prazer, como tivemos de filha que foi dar à luz a um filho, e aí daqui a pouco vem a alegria, aí teve a dificuldade, a tribulação, mas já está em casa com o filho. Hoje nós tivemos uma outra notícia de uma outra filha, que já foi para a maternidade, e aí nós continuamos aqui funcionando, orando, pedindo a Deus, né, a cobertura, a proteção, e daqui a pouco vem vida. Então, vidas vão e vidas chegam, e a gente fica nesse equilíbrio que está em Deus, permanecendo na sua palavra. Então a gente se entristece com alguns, mas se alegra com outros, porque uns partem para a glória, outros chegam e ainda vão viver aqui, e a gente fica ali, naquele lugar que a gente encontrou em Deus, permanecendo na sua palavra, conhecendo essa verdade e sendo um canal dessa verdade, de equilíbrio para as vidas. Eu não sei se você está entendendo isso, mas isso é poderoso demais para nossas vidas. É poderoso demais esse equilíbrio que temos, que vem do Espírito, não vem de uma justiça própria, não vem de nada disso. Nós vamos apenas funcionar no amor do Senhor, na graça, na misericórdia dEle, no consolo do Espírito Santo, que nos consola em todo o tempo. Porque nessa passagem de 2 Coríntios, capítulo 1, ele não diz assim, a palavra não diz assim, olha, que ele nos consola em algumas, não, ela diz assim, ele nos consola em todas as tribulações, não é em algumas, é em todas. Aí, permanecendo na sua verdade, eu vou entender assim, meu Deus, eu não tenho que ser consolador em algumas situações para as pessoas. Eu tenho que ser consolador em todas as situações de tribulações das pessoas. Mas como é que eu vou ser consolador se eu tenho agora justiça própria, sair da fé? Se eu não tenho a verdade de Deus, que é consolo, conforto, amor, intercessão, proteção, sabe? Liberação de vida para a vida das pessoas. Como é que eu vou ter isso se eu sair da fé? A verdade de Deus, a verdade dessas coisas que são invisíveis, mas são reais e são poderosas em Deus, só vai ser revelada pela fé. Somente pela fé eu consigo entrar nesse lugar e liberar isso. Não está sendo liberado para você nessa noite, meu querido, minha querida, meu filho, minha filha amada, que eu tenho saudade também aqui juntamente com minha esposa, de termos esse tempo de comunhão, mas tudo isso que está acontecendo, está cooperando para o bem de nossas vidas, porque nós amamos a Deus, está cooperando. Então, meu filho, minha filha, meu querido amado, você que está ouvindo nessa noite, a verdade ela vai ser revelada sim, mas se você estiver na fé, ela vai ser revelada na sua vida, e somente pela fé você pode permanecer nessa verdade. Por quê? Porque a verdade é base do trono de Deus, juntamente com justiça. Justiça e verdade são a base do teu trono, ó Deus Todo-Poderoso. Então,
Como é que revela isso? Romanos 1,17. Para lembrar você. Porque no Evangelho é revelada. Porque a mensagem é o Evangelho. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Revelada pela fé. Do princípio ao fim. Aí você entende assim, do princípio ao fim, Deus me tomou num determinado momento da minha vida, e ali foi o início. E aí eu venho até o fim, até Ele me chamar, até Ele me recolher para a glória. Eu preciso operar nessa justiça dEle, na verdade dEle, mas eu tenho que permanecer. Como que eu vou permanecer? Em fé. Eu tenho que estar o tempo todo em fé, senão eu vou destoar daquilo que Ele falou. Eu vou tentar mesclar com o meu próprio juízo, meu próprio entendimento, e eu vou estragar em determinados pontos aquilo que Deus quer executar através da minha vida, eu fazendo com a minha própria justiça. Então eu preciso sair daí, desse lugar. Saia da justiça própria. Saia da sua confiança em você mesmo. Isso eu sei que é muito bonito, né? Ter confiança em si mesmo, mas essa confiança em si mesmo é uma confiança na vida do Espírito, não é na vida da carne. É a vida do Espírito. Eu confio, como Paulo fala em 2 Coríntios 12, eu tenho um homem que eu me alegro, e nesse eu confio, e nesse eu me glorio. Um homem invisível, um homem espiritual, um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, conheceu o Senhor. É desse homem que eu vou me gloriar. Então eu vou confiar, vou me gloriar nesse homem, um homem espiritual, um homem da fé. E aí, a fé é de quem permanece. O mais importante, no final de tudo, não é ter guardado coisas, mas guardado a fé, né? Como Paulo fala, esse homem que permaneceu e entendeu toda essa trajetória de fé, caminhando a partir do momento que ele teve encontro com Jesus, então ele entendeu que precisava permanecer. Permanecer para quê? Para guardar a fé, porque enquanto ele estava guardando a fé estava guardando a vida dele até o final. Então, não é eu guardar coisas que não vão me guardar, mas a fé me guarda. 2 Timóteo 4,7 diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ou seja, a fé está guardada. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Você compreende que essa jornada, tu não pode retroceder, tu não pode sair do lugar da palavra, tendo revelação da verdade, permanecendo firme na fé, na palavra. Você não pode sair daí, porque se você sai, não tem agrado para Deus. Você vai desagradar a Deus. Ah, mas eu penso assim. Deus não quer saber do que você pensa, Ele quer saber do que você crê. Deus não quer saber. Ah, mas eu penso dessa forma. Deus não está nem aí para o que eu penso da minha forma e você. Deus não está nem aí, bote isso na sua cabeça. Deus não está nem aí para isso. Mas você disser assim, eu creio, aí Ele se agrada de ti. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus, mas eu pensei, não. Eu creio. Se você crê, aí agradou a Deus, pronto, você não vai retroceder jamais. Andando em fé, você não retroceder jamais no propósito de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero que você permaneça. O desejo do meu coração é que você tenha esse entendimento. E eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente encerrar, porque a preocupação de Paulo era essa. Até para que você possa compreender um pouquinho disso que eu estou falando aqui, assim, ainda mais aprofundadamente, né? Ele começa o capítulo 10 dizendo assim: irmãos, e eu digo para você, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas, pelos filhos da fé, é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus.
Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento de Deus, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Ou seja, o fim dessa justiça própria é Cristo. O fim dessa justiça é Cristo, que passa a operar em fé dentro de nós, e isso faz com que aquela condenação da lei seja removida, e sendo removida aquele juízo da lei da minha mente, do meu coração, eu também já não vou ter mais essa operação em mim. Então, quando eu passo novamente a operar, querendo julgar, condenar as pessoas que estão andando por fé, eu volto a ficar nessa condição de não se submeter mais à lei de Deus, à lei do Espírito, à justiça de Deus, porque eu estou executando a própria lei na minha vida. Então, que você compreenda isso e que você passe a viver nesse lugar, permanecendo nesse lugar. Pegando aqui, qual foi o texto hoje? João 8, 31 e 32. João 8, 31 e 32. Tem Romanos 10 também. 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo. Aí você vai pegando todas essas passagens, vai permanecer. E aí você vai ver como Deus vai estar revelando a verdade dele dentro de você. Amém, queridos? Então, esta mensagem, Deus, para você nessa noite, eu creio que Deus construiu fé em você e a gente vai continuar, vai permanecer falando da fé, que você tenha, assim, a melhor semana da tua vida, permanecendo firme na palavra do Senhor e tendo a revelação da sua verdade dentro de você. Que o Senhor abençoe tua casa, que o Senhor abençoe tua família, que o Senhor abençoe a obra de tuas mãos, que você esteja constantemente protegido e imunizado pela unção do Espírito da fé do Senhor. Amo a sua vida. Se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo. Vocês, principalmente meus filhos na fé, compartilhem esse vídeo aí para que outras pessoas possam ser abençoadas, para que outras pessoas que estão aprisionadas em medo possam sair através da revelação da verdade de Jesus Cristo pela fé. Compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, nos ajude a levar mais além a mensagem do Senhor. Se inscreva lá no nosso canal, Ministério Ouvindo Crer Manaus. Beijo no coração de vocês. Graça